Esse cidadão agora não sai mais de casa, mas tem graça. Você não vai mais sentido, né? Não, quando a gente está passando de banho, aí está chegando mais velho, está chegando. Graças a Deus, igreja. Amém. Amém. Vamos adorar esse Deus. Vamos colocar em pé. Vamos primeiro louvar. Vamos orar. Pai, mais uma vez queremos te agradecer pelo privilégio de estar em tua casa. Abençoa o teu povo. Que nós possamos, Senhor, abrir o nosso coração, Senhor, para te louvar, para te prestar um culto, Senhor, que tu és digno. Louvado e agradecido seja o teu nome. Amém, irmãos? Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, a paz do Senhor. Amém. E os irmãos abrem essa palavra do Senhor no Salmo de número 5. Amém? Amém. A gente vai ler apenas o primeiro versículo que diz assim: dá ouvido, Senhor, as minhas palavras e acode os meus gemidos. Amém? Amém. Aqui o rei Davi está nos ensinando que a gente deve procurar socorro no Senhor. O melhor ponto seguro de cada um de nós procurar força, coragem, determinação para realizar as obras, tanto faz as nossas obras diárias, cotidianas, como também na casa do Senhor. Eu gostaria de usar exemplo de uma criança. Uma criança, quando está aprendendo a andar, se o pai ou a mãe chamar ela não importa se ela vai cair, se há risco, se há perigo dela machucar, ela tem que ir para cima toda aberta, correndo para o lado do pai e da mãe, porque ela acha abrigo ali, ela acha proteção. E assim como a
criança procura assim, estar perto do pai e da mãe, o salmista aqui está nos dizendo que também nós devemos buscar abrigo, segurança no Senhor. Nunca achando que a gente pode, mas sim que o Senhor pode com cada um de nós. E é uma pequena palavra, meus irmãos, e que Deus possa tocar no coração da minha pessoa, no coração dos irmãos, e em todo tempo possamos estar fazendo igual o rei Davi está dizendo. Acode o meu gemido, e não tem outra maneira a não ser buscar o Senhor, porque Deus é um Pai misericordioso, nos amou com amor profundo. Ele já demonstrou isso para nós e nos demonstra dia a dia, porque se nós findamos a cada dia é porque é pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar com esse pequeno louvor e adoração. Vamos colocar em pé para louvar esse Deus e adorar. Sobre o trono do céu.
povo. Amém? Amém. Meu
feliz com a morte desses santos. Por quê? Porque ele vai se encontrar com o Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. E você está cada dia a um passo de encontrar com o teu Senhor, com o nosso Senhor. Amém? Amém. Eu me
só que o pastor André domingo está conosco de novo. Então, o próximo domingo já, pastor André. E tem um passeio também, aqueles que desejarem ir no encontro de casais em agosto, né? Então, o próximo domingo já o pastor André está de volta. Encontro de casais, né? Que é uma viagem à praia, no Papu. Então, quem estiver interessado, tem um nome, para que a gente possa estar se utilizando, família, treinar os valores tudo certinho. O pessoal está colocado no grupo. As vagas elas são limitadas, tá? Então, assim, à medida que a igreja for já identificando que tem essa intenção de ir, já dando o nome. Amém, irmãos? Cultos, horários de costume, quintas, 19h30, domingo, às 19h, escola dominical, às 9h. Amém? Amém. Chamar as crianças aqui à frente, os professores. Agradecer a presença do Alisson. Deus abençoe sua vida. Qual é o nome da esposa? Qual é o nome dela? Aline? Sejam bem-vindos. Tá? Depois da igreja, cumprimento, dê um abraço a eles. Amém? Vamos lá na hora para nós, com Jesus. Amém. Vou chamar aqui à frente do músico que vai trazer a palavra aos nossos corações essa noite. E por isso, meus irmãos, nós vamos abrir um texto muito conhecido, que está lá em Marcos capítulo 2, versos de 1 a 12. Evangelho de Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Vamos fazer essa leitura, vamos ficar em pé e todos vamos fazer essa leitura.
Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos acudiram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão de Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Pode ser. Senhor, fala conosco essa noite, a tua palavra e seja, Senhor, guardado em nossos corações, que podemos aprender mais e mais a cada dia os teus ensinamentos e aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que temos a tua palavra, e nela nós podemos meditar a cada momento, a cada instante, a cada dia, a cada mês, e sempre que possamos frutificar nela hoje e para todo sempre. Amém. Esse texto, meus irmãos, que nós lemos, nós podemos dar o título para ele como a vitória dos perseverantes. É um texto que nós vemos que Jesus está em Cafarnaum, dá-se a entender que era a casa que ele morava, que ele veio de uma outra região, ele está ali. E se nós olharmos no primeiro capítulo, nós vemos Jesus iniciando seu ministério, realizando grandes sinais e prodígios, ensinando muitas pessoas com respeito ao reino de Deus, com respeito às Escrituras, com respeito aos ensinamentos que ele queria. E o povo estava correndo, porque estava vendo em Jesus uma nova mensagem, uma mensagem de quebrantamento, de arrependimento e de mudança. E as pessoas concorriam para ali. E nós podemos ver que ali tinha pessoas de todas as classes para ouvir a palavra, seus ensinamentos, e sabendo que de tudo podia acontecer naquele momento. E nós vemos aqui o relato de um homem paralítico, e nós vemos a necessidade que esse homem tinha. E nós podemos observar nos primeiros versículos que eles estão ali, a casa cheia, e aparecem 4 homens carregando um paralítico. Nós podemos ver nesse texto que aqueles homens que estavam levando o paralítico jamais poderiam chegar àquele lugar. Eles tinham um alvo a atingir, eles tinham um objetivo para alcançar, levar aquele homem à presença de Jesus. Eles tiveram uma união entre outras pessoas, que ninguém talvez se importou, ou acharam difícil, não sabendo a distância, de onde vieram, mas tiveram união, porque jamais um só poderia levar, 2, mas temos aqui 4 levando. E muitos estudiosos acham que alguns mais foram para ajudar, mas ele era carregado por 4 homens. Nós podemos ver
E eles não desistiram. Talvez a distância, o cansaço, aquilo que está ao seu redor, eles não desistiram de chegar à presença de Jesus. E quando chegam naquela casa, a casa cheia, a porta cheia, eles não puderam entrar. Então nós podemos ver que aquela união, aquela força, aquele objetivo de atingir aquilo que eles queriam fazer, chegar à presença do Mestre. Então eles tiveram uma criatividade de abrir o telhado para colocar na presença de Jesus. Agora abrir o telhado e podemos ver descer aquele homem seria muito difícil. Eles tiveram uma ação entre eles. E vamos levar ele na presença de Jesus. Ele não vai voltar carregado para casa, ele vai estar na presença de Jesus. E quando eles abrem o telhado, eles têm um planejamento também para se colocar aquele enfermo onde Jesus está. E a casa está montada. Eles tiveram aqui planejamento. E eles também foram determinados. Nós vamos descer com ele até a presença de Jesus. E assim de tudo, eles tiveram fé. Meus irmãos, esse texto dá um encorajamento muito grande para a família cristã, para o mundo em que vivemos, para o mundo em que atravessamos. Nós precisamos muitas vezes de encorajamento, de ação, de ser determinados para estar na presença de Jesus. Se nós olharmos um rio que corre, ele não bebe da sua própria água. Uma árvore que produz fruto, ela não se alimenta do seu fruto. As flores, elas dão o seu perfume para aquelas pessoas que estão ao redor sentir. O sol não brilha para si mesmo, ele brilha para toda a humanidade. Então nós vemos que as pessoas precisam de nós. E muitas vezes nós precisamos olhar e ver a necessidade da precisamente precisando de tantas vitórias nesse mundo. Mas muitas vezes nós podemos desanimar porque achamos que as dificuldades, a distância, vêm as impossibilidades, mas nós precisamos caminhar firmemente com o Senhor. Nunca desanimar, permanecer fiel àquilo que Deus colocou em nossa vida e para que nós temos um propósito para servir. E o texto lá em Isaías 7,4, ele vai dizer que nós não devemos desanimar por coisas pequenas. E muitas vezes a Bíblia fala que não podemos desanimar nem por causa da unção que se comete. Às vezes nossas coisas pequenas nós podemos desanimar e não alcançarmos o nosso objetivo que temos e que Deus colocou na nossa vida. Então nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso, dia por dia, saber que Ele tudo pode na nossa vida e nós podemos estar alcançando a vitória dia por dia. Mas nós vamos falar agora um pouco, nós falamos da atitude daqueles homens, da coragem, da perseverança, aquela comunicação, aquela criatividade, aquele planejamento de colocar o nome na presença de Deus, de Jesus, e colocar aquele nome na presença de Jesus. E se o texto que nós lemos foi de Marcos, mas se nós olharmos lá em Mateus capítulo 9, que narra o mesmo texto, Jesus vai tratar aquele homem de uma forma emocional. Então ele diz: filho, tem bom ânimo, de uma forma emocional, uma forma que encorajava, tem bom ânimo, eu estou aqui. Talvez ele chegou ali vendo aquelas dificuldades, aquelas lutas, e ele ficou talvez um pouco, será que eu vou conseguir? Então Jesus traz aquela parte emocional ao fim, tem bom ânimo. Meus irmãos, nós precisamos a cada dia mais desse ânimo de estar na presença do nosso Deus. Essa parte emocional
Jesus novamente trata aquele homem de uma forma psicológica. Tem um ânimo, filho, tem um ânimo. Jesus trata de uma forma psicológica para animar aquele rapaz naquela situação. Então, meus irmãos, nós vemos hoje no mundo que atravessamos, quantas vezes nos deparamos com tantas pessoas que carecem de uma ajuda, quantas pessoas que estão desanimadas, muitas vezes pessoas desesperadas, pessoas achando que muitas vezes não tem condição nenhuma para viver nesse mundo, achar que as lutas, circunstâncias, dificuldades, os terremotos estão na sua vida, estão no seu lar. Mas nós temos um Deus que é presente, que nos trata emocionalmente. Filho, tem um ânimo, eu estou aqui. Então, nós jamais podemos deixar que as dificuldades, as lutas, as tempestades da vida vai nos derrotar, porque Jesus é conosco. E muitas vezes também quantas pessoas que nós precisamos estar levando para ter esse encontro com o Senhor, pessoas que estão emocionalmente destruídas, pessoas que muitas vezes estão achando que não é ninguém, mas a palavra de Deus diz: filho, tem um ânimo, tua fé te salvou. Meus irmãos, esse texto fala muito ao nosso coração, à nossa vida, e se nós continuarmos ainda lá em Marcos, no versículo 5, nós vamos ver normalmente que Jesus trata primeiro a parte emocional, a segunda parte psicológica, agora a terceira parte nós podemos ver que ele trata na parte muito que toca dentro de si, a fé. Então, Jesus vai dizer: filho, a tua fé te salvou. Filho, perdoados são os teus pecados. Nós podemos ver dia após dia que Jesus traz não somente a cura física, mas também a cura espiritual. Primeiro, Jesus diz para aquele homem, conhecendo a fé daqueles que levaram, a fé daquele que estava ali, porque ele também teve fé, porque senão ele não iria, ele teve fé para ir na presença de Jesus. Então Jesus, olhando dentro da fé dele, diz: perdoados são os teus pecados. Então nós vemos que, em primeiro lugar, na nossa vida, além de muitas curas que almejamos, nós precisamos reconhecer que somos fracos, miseráveis, pecadores, interesseiros da bondade, da misericórdia de Deus em nossas vidas. Essa cura, aquele homem teve em primeiro lugar a cura espiritual, para depois ter a cura física. E quando nós nos achegamos na presença de Deus, quando nós reconhecemos que somos falhos, miseráveis, pecadores, mas o Senhor nos dá a cura da alma, a cura que muitas vezes sofremos por circunstâncias, tribulações, angústias, perseguições. Esse mundo oferece tantas coisas que muitas vezes não levam lugar nenhum, mas o Senhor nos dá: filho, eu estou aqui, eu estou contigo. O Senhor nos dá a cura para aqueles que estão desesperados, o Senhor liberta, o Senhor dá a cura nas doenças, nas enfermidades, tudo de acordo com a sua vontade. Ele nos dá a cura que liberta de tantas circunstâncias. Muitas vezes achamos que nós não somos ninguém, nós não temos qualidade, nós não temos privilégio algum, mas Ele mostra que nós somos valorosos na sua presença. Tem aquele canto que diz: como é poderoso irmão estar junto a ti. Outro canto que diz que como é valoroso irmão, né? Você tem valor. Isso é na casa de Deus, na presença de Deus. O mundo, muitas vezes, as coisas correm bem, as pessoas dão muito valor, mas quando acontece alguma coisa, ao contrário, muitas vezes viram as costas e não reconhecem
e a dignidade da pessoa. Então o Senhor Jesus Cristo deu aquele homem emocionalmente, sentindo fracassado, não sentindo ninguém, psicologicamente não sentindo nada, deu uma nova vida. Ele deu ali a cura física, deu a cura espiritual, e ele continua conosco. Se nós olharmos os textos, ele está conosco a cada dia para nos encorajar e firmar os passos na sua presença. Ele está conosco. Aí quando nós olhamos lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, ele continua dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua casa, ou sararei você, perdoarei os seus pecados e sararei a sua casa. Então nós precisamos clamar, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, nós precisamos chamar pelo nome de Deus. Jesus Cristo não traz a presença física aqui conosco, mas espiritualmente em nossas vidas e nossos corações, mostrando o caminho, a verdade, a vida, aquilo que nós podemos e devemos fazer. Precisamos ter fé. Precisamos levar as pessoas que estão doentes à presença de Jesus. Vivemos num mundo tão perturbado. Quantas pessoas estão ao nosso lado? E muitas vezes nós passamos e deixamos. São as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Um tempo atrás, por fazer um trabalho evangelístico na cidade de São Paulo, e fazendo ali a pregação, no final fizeram um apelo, e se alguém precisava de alguma coisa, uma mulher chegou e entregou um papel no lugar que era para falar os pedidos. E no momento, no olhar, pode abrir o olhar, mãe desesperada e aflita, precisando de ajuda, e deixou o endereço. Eles deixaram os dias, depois ficaram vendo, nós precisamos de ver. Essa mulher pede ajuda, ela está pedindo alguém para levar Cristo. Ela esteve aqui, mas é um reconhecimento que ela precisa de ajuda. Aí foram procurar o endereço. Aí chegaram a casa fechada, perguntaram aos vizinhos: aqui que mora fulano e tal? Aí o vizinho falou: morava. Mas por que mudou? Não, suicidou-se. Então, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos levar as pessoas a Cristo. Muitas das pessoas eles nem solicitam, mas se nós percebemos alguma angústia, alguma necessidade, nós assim precisamos estar fazendo. Que a palavra de Deus diz que nós precisamos levar. Muitos vêm por dificuldades, por dores, por sofrimento por si só, mas muitas vezes precisam ser alcançados pela palavra, e nós que conhecemos assim a verdade. Esse dia eu estava vendo aqui no YouTube também um senhor que estava contando a experiência dele. Ele acordou de manhã e a sua filha disse: pai, minha mãe hoje quer ir na igreja. E eu vou com ela. Eu vou levar vocês para juntos. Ele foi. Levou, chegou na próxima igreja, parou o carro, desceu do carro. Elas desceram e foi para o culto. Ele ficou no carro. Diz que eles estavam vendo um jogo e passa um tempo, chega um diácono que estava na porta da igreja, viu que as mulheres desceram, ele ficou no carro, foi lá e convidou ele para descer. Ele falou: não, vou ficar aqui, depois assistindo o jogo, não pude ver aqui, não vou ficar. O diácono com um sorriso voltou. Passou uns 5, 10 minutos, o diácono voltou novamente: senhor, vamos descer, tão um louvor tão bonito. Senhor, não, eu não vou entrar. Eu não sou dessa comunidade, não vou entrar, vou ficar aqui mesmo. Vamos. O senhor fica na porta, lá, eu tenho que só para o senhor ouvir, mas não vem. Eu falei: não vou. O diácono voltou. Pela terceira vez. Aí o diácono falou: vamos novamente, senhor, sua esposa está lá dentro, fica lá fora, então na porta do senhor ouvir. Ele falou: por tanta insistência, eu estava ficando irritado, eu desci do carro.
e fui para chegar na porta da igreja, mas ele me puxou pelo braço e me colocou a cadeira lá atrás. Aí ele estava dizendo, eu entrei por aquela porta, nunca mais eu saí de lá. Eu tive um encontro real com o Senhor naquele dia, por insistência de uma pessoa que por 3 vezes foi buscar no carro. Eu muitas vezes, até com uma certa grosseria, o desprezei. Mas pela última vez eu fui para ele não me incomodar mais. Esse homem era oficial da igreja. Meus irmãos, então nós vemos a necessidade de se compartilhar, de estar levando, convidando. E nós também estarmos na presença do Senhor. E o Salmo 1, gosto muito do versículo 1 e 2, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, bem-aventurados nós somos que conhecemos a palavra de Deus. E bem-aventurado porque nós não andamos nas circunstâncias, mas muitas vezes a necessidade de estarmos alcançando aqueles que estão no Senhor, aqueles que precisam de ser levados até o Senhor. Em Gálatas, capítulo 5, verso 25, vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Isso é uma complementação do Salmo 1. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E se vivemos no Espírito, nós podemos ver que a grandeza de Deus faz diferença para que podemos alcançar pessoas. E as pessoas vejam Cristo em nossas vidas e sejam alcançadas. Agora, se nós olharmos, meus irmãos, já no versículo 6, mas alguns dos escribas estavam sentados ali, razoavam em seu coração: porque para este desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Como eu disse agora há pouco, se nós olharmos, Jesus vinha no ministério maravilhoso, trazendo mensagem de quebrantamento, de arrependimento, cumprindo as escrituras como deveriam ser, e o povo corria também. Mas estava aí muitos indo ali em Cafarnaum para ver o que Jesus fazia, para ter uma forma para perseguir e para matar. Então estava ali, o texto vai dizer que os escribas eram que pegavam a parte do Velho Testamento e escreviam para as pessoas, os escribas. Mas se nós olharmos aí Lucas, que lá, cada vez que está ali, estavam os mestres da lei, estavam os escribas, os fariseus, dessa vez os fariseus, aqueles homens, eles estavam ali não com o intuito de ouvir as mensagens que Jesus fazia e as curas, eles estavam ali para questionar e criticar a Jesus. Então, no versículo 9, Jesus conhecia o coração de que ele era Deus. Ele sabia o que passou no coração deles. E ele disse que é mais fácil: perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma teu leito. Críticas, o perigo de muitas vezes estarmos também na presença de Deus, na casa de Deus, e muitas vezes, em vez de conhecer a mensagem para nós, muitas coisas como críticas, como uma palavra que não queremos, que não é do nosso agrado, só para nós cuidar com isso. Quantos estavam ali para aprender, mas quantos estavam ali para fazer críticas às pessoas? Então,
em vosso coração. Jesus sabia o intuito que estava ali. E para nós esse é grande esse ensinamento, que nós devemos encarar tudo com respeito à palavra, para crescimento, e não muitas vezes para que haja uma discórdia entre nós, porque a discórdia muitas vezes pode impedir o crescimento, tanto espiritualmente como materialmente na vida. Então, não como que escriba, mestre da lei, os saduceus que estavam ali. E no versículo 11, nós podemos ver Jesus dizendo: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus devolve aquele homem alegria, Jesus devolve aquele homem dignidade, Jesus devolve aquele homem a cura emocional, a cura física e a cura espiritual. Ele volta com alegria. E nós sabemos quantos têm ouvido a palavra de Deus, têm encontrado a verdade, têm encontrado o reconhecimento, o conhecimento da palavra de Deus, e têm abraçado a fé, têm abraçado os ensinamentos de Deus. A alegria transparente do coração. Volta a alegria, a paz, que vidas sejam glorificadas a Deus. E quando Jesus diz ao paralítico: perdoados são os seus pecados, eles criticam: por que só Deus pode perdoar o pecado? Deus pode perdoar, mas Jesus tinha autoridade por isso. E porque Jesus disse ao paralítico: perdoados são os seus pecados? Porque lá, se nós olharmos lá em João capítulo 9, verso 1 a 3, nós vemos que quando Jesus tem encontro com o cego, e os seus discípulos perguntam para Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais, para que nasceu cego? E qual a resposta de Jesus? Nem ele nasceu, nem foi seus pais, nem ele pecou, mas foi para manifestar-se nele a glória de Deus. Então tinha aquele conceito: se alguém era doente, era aleijado, era cego, alguma coisa, ele estava em pecado. Por isso que era um castigo, filho de Deus. E a palavra de Jesus quis demonstrar que Deus é amor, Deus é bondade. As dificuldades, as enfermidades nunca perderam. Ele é maravilhoso. E por isso então que Jesus disse em primeiro lugar: perdoados são os teus pecados, mas no sentido mais espiritual, para que as pessoas vissem e aceitassem os seus ensinamentos. Mas quando nós vamos para o encerramento nesse capítulo, versículo 12, nós podemos ver: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Muitas pessoas que viram aquilo ali deram glória a Deus, ficaram maravilhados, mas muitos não se converteram ao Senhor. Isso nós podemos ver lá em Mateus capítulo 11, Mateus 11, 23 e 24. Mateus 11. O próprio Senhor Jesus Cristo agora falando. Onde que Jesus fez essa cura? Qual a cidade? Cafarnaum. Cidade que morou, sua casa, ficou muito tempo. Se nós olharmos antes, Jesus havia feito um milagre daquele cara que estava possesso. Jesus havia feito. Quantas sinais e prodígios Jesus fez em Cafarnaum? E que nós vemos lá em Mateus capítulo 11, versos 23 e 24. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que contigo.
Um povo que viu, um povo que deu glória a Deus, que glorificou, que ficou admirado por aquilo que ele fez. Mas o próprio Senhor Jesus está dizendo que teria menor rigor para Sodoma do que para a cidade dele. Quantas vezes ele disse que o próprio profeta não tem honra na sua própria terra? E Cafarnaum ele dizendo: ai de ti. Então, meus irmãos, quando vimos alguma coisa que é espiritual, que para bem a nossa vida, o nosso coração, nós devemos transbordar de alegria e abraçar com felicidade e beleza. Porque em Cafarnaum viu grandes sinais. Não foi somente vários e Jesus morou lá. Se nós vimos aqui, Jesus está fazendo grandes sinais, prodígios e milagres. Mas muitos estavam ali para ver como um espetáculo. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, olhando aquilo que nós vemos, nós devemos encarar com fé, com transparência, com alegria, sabendo o que o Senhor quer para nós. Que Deus abençoe muito nossa vida, com fé, com coragem. Podemos ter num objetivo nosso atingir o nosso alvo. Sabemos que muitas vezes as lutas são difíceis, dificuldades, mas nós temos um alvo a atingir. Almeje, trabalhe nesse tempo. Aquela pessoa que às vezes você sabe que precisa, vamos trabalhar. Vamos ter uma união entre os irmãos. Não vamos desistir, porque não vai haver pessoas que vão querer desanimar, achando que isso é impossível, que não dá. Quantas foram pessoas que tentaram desanimar aqueles homens e o paralítico? Mas eles foram perseverantes. E assim nós devemos ser perseverantes, ter criatividade com todas as coisas e ser determinados para a obra que o Senhor deu a cada um de nós. Que Deus abençoe nossa vida, o nosso caminhar, fazer segundo a vontade de Deus e, acima de tudo, com fé e perseverança no Senhor. Amém? Amém. Se temos algum aviso, não, nós vamos encerrar o nosso culto e vamos ficar em pé e que o Domingo esteja orando para nós, encerrando esse culto. Pai querido, louvado, glorificado seja o vosso santo nome, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado ao irmão que trouxe essa palavra a nós, ó Deus. Que nós possamos sair daqui edificados em tudo que foi falado, Senhor. Que nós possamos meditar no longo dessa semana, Senhor, o que foi trazido, Senhor, pela Tua palavra. E que nós possamos nos lembrar de tudo, ó Deus. E assim colocar em prática, Senhor. Que nós não venhamos a esmorecer diante das dificuldades, ó Pai. Que nós possamos olhar para Ti, ó Deus, porque o Senhor nos tem sustentado, nos tem apoiado, e que nós possamos, ó Deus, Te buscar todos os dias, todos os instantes. É por isso que desde já eu oro e agradeço no nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe, uma boa semana. O pastor André, como já foi dito, já vai estar aqui no final de semana. Provavelmente deve ser você. Sim, Então, provavelmente no próximo domingo, creio que sim, é o segundo domingo que é a nossa Santa Ceia. Mas que Deus abençoe, tudo de bom.